Fala pessoal, bom dia para todo mundo aí. Dev Magro na área. E hoje eu tô tendo um videozinho novo aqui, né? Como vocês podem ver, um convidado ilustre, uma pessoa para mim que é sensacional, foda e referência em Java, que eu convidei para fazer participação no canal e fazer uma avaliação do nosso menino Alberto, né? Porque eu acho que vocês falam, mas você tá pegando leve. Eu falei, não, então vamos chamar um cara foda para fazer esse trabalho de avaliação aqui com o menino Alberto. Matheus, seja muito bem-vindo ao meu canal aí. E, cara, se apresenta um pouquinho aí pra gente aí, pro pessoal te conhecer um pouco melhor. Quem ainda não conhece, né? E aí, Carrilho, tudo bem? E aí, Alberto, tranquilo? Então, cara, pô, que honra, né? Satisfação depois de uma apresentação dessa, eu tô até envergonhado aqui. Bom, mas eu sou o Matheus, vocês devem me conhecer aí pelo Twitter, né, pelo Blue Sky, enfim. Antes de ser empresário, antes de ser professor, eu acho que eu costumo dizer que eu sou programador. Eu sou programador, eu gosto de programar, é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu estou nessa batalha aí da programação já há 21 anos. E vamos ver o código do Alberto, né? Vamos dar fazer uma review legal aqui junto com vocês. Acho que é mais ou menos por aí, né, meu? Como é que você tá, Alberto? Tá tranquilo? Tá preparado? Fala um pouquinho aí. Tamo aqui, né? Tamo meio nervoso, pra ser sincero. Vamos ver como é que vai estar o meu código. Ah, Bom, é isso. Podemos Pessoal, começar só, aqui? só, só explicando um pouquinho, como é que vai funcionar a dinâmica desse vídeo, tá? Eu queria fazer uma pegada mais code review, que é algo que normalmente acontece quando você entra recentemente em alguma equipe de trabalho. Todo o código que você fizer, principalmente quando você entra, vai ser revisado por alguém com uma senioridade maior. E essa é a ideia do desafio aqui com o Alberto. A gente fazer esse review do código dele, do primeiro desafiozinho que ele fez. Obviamente, tivemos falhas, obviamente, tivemos consultas, obviamente implementamos da forma como ele achou, porque ele é uma pessoa que tem um mês e meio de estudo. Então, assim, não adianta chegar no comentário e falar assim, nossa, mas ele fez uma forma muito ruim, nossa, que não sei o quê. A gente tá falando de um cara que tem um mês e meio, que todo mundo do canal viu o começo dele no primeiro vídeo da nossa saga e como ele tá progredindo, que para mim tá sensacional. Então, pessoal, quero que vocês aproveitem ao máximo esse vídeo. Eu vou ficar de cantinho nesse vídeo. Colham informações fodas que eu tenho certeza que vai rolar aqui nesse vídeo. E, cara, tudo é aprendizado. A gente está aqui fazendo uma série justamente de um aprendizado do zero até a primeira oportunidade que eu tenho certeza que vai acontecer. E com essa participação do Mateusão vai melhorar mais ainda. Então, eu tô saindo de cena. No máximo, vou abrir o microfone aqui, mas a câmera agora vai ficar só com os dois. E, Matheus, pode mandar bala aí. Alberto, boa sorte, meu querido. Não queria estar no seu lugar agora. Então tá, Eu já aviso que eu não vou ser bonzinho, tá? Não vou ser bonzinho, vamos lá. vou puxar minha câmera aqui, já tá tudo certinho. Seguinte, eu não sei se tu chegou a ver o desafio, Matheus. Tu chegou a dar uma olhada, alguma coisa? Sim, eu dei uma lida só no desafio, né, que o Carrilho me mandou, Aham. mas eu não olhei teu código, não sei o Git. Tu me passou o Git agora Tá, e eu tô dando uma olhada aqui, tá? fechou, Mas fechou. é isso aí. Bom, eu acho que vale a pena começar um pouco pela ordem do desafio, que foi ali o que eu segui, o passo a passo, né? Então, tem até algumas coisas aqui eu achei meio confuso, né? Eu que sou o público-alvo, eu acho, do desafio, que tem que arrumar, que eu vou ajustar com o Carrilho ali, que a gente vai ver para deixar o melhor possível para quem vier a fazer. Mas, cara, no geral o desafio é bem legal, assim. Eu vou ser sincero, eu achei difícil, tá? Eu sofri para fazer nesse tempo que eu tive de uma semana e pouquinho. Então, bom, vamos lá. Espero que tenha um pouquinho de paciência com o meu código, que a gente tá aprendendo aqui ainda, né? Não, É, deixa eu só te cortar. Eu li o desafio e eu também achei ele. Pô, tem bastante coisinha legal ali para fazer e eu achei ele até meio complexo, assim. Inclusive, eu não falei pro Carrilho, mas como tá no GitHub, eu passei com uma atividade para minha turma lá da universidade e tá todo mundo fazendo. Então, assim, tô vendo as dificuldades deles também. Então, depois a gente alinha, dá uma melhorada, dá pô, uma legal. aprimorada, na verdade, né? Daí fica bacana. Legal, dá pra ter uma noção já também como é que eu tô comparado a outros, né? Isso é interessante também. Bom, quando eu comecei o desafio, eu não tinha, tava com zero noção de como que eu ia arquitetar os pacotes do projeto, tá? Então eu fiz muito no feeling no início.
Então, eu criei um main, eu criei um model, eu criei um repository, criei um services, criei um utils, eu fui indo meio no feeling assim, aí depois conversando com o Carrilho, ele falou, não, tira isso aqui, não sei o que, e foi ajustando e chegou nesse resultado aqui, tá? Outra coisa, aqui no desafio eu segui bem a ordem dele, tá? Então, primeiro, que eu acho mais válido mostrar, né, a gente indo por ordem, eu criei o formulário TXT, que ele está criando no meu arquivo, com as perguntas, tá? E, bom, não printei, usei o Beleza. read para poder ler o arquivo. Eu vou mostrar aqui o código. Que, bom, basicamente aqui a minha ideia, no início eu estava fazendo um while true aqui, com cada opção sendo, tipo, opção 1 cadastrar e tal. Tava ficando uma bagunça e o Carrilho veio para me novamente dar uma mão ali. Falou, não, faz isso aqui, coloca para printar o menu separado, também foi outra coisa que eu fiz, que deixou bem mais organizado o meu código, bem mais limpo. Então aqui eu printo o menu, e ele dá um returnzinho na escolha passando a opção do usuário, né? É, Tá, aqui no meu cadastrar patch, não, primeiro aqui, ele cria o arquivo no create file, que é onde eu botei para criar o arquivo, e ele bota as perguntas aqui no write, enfim. E aqui tá. junto eu criei o read também no mesmo objeto aqui para poder só facilitar na hora de chamar, né? Poder deixar todo mundo junto. Aqui basicamente foi uma funçãozinha que eu criei para poder ler a linha específica. No caso, como são as 7 perguntas, né? Passa um Eu. parâmetro, né? Pelo que eu vi Isso, ali. isso, eu passo o parâmetro. No caso, vai ler ali a 1, vai ler a pergunta 1, né? Cadê o formulário aqui? Vai ler a pergunta 1, vai ler a pergunta 2, vai ler a pergunta 3, enfim. Tá, legal. Eh, Bom, aqui Eu tem vou os. deixar tu explicar e depois eu vou dar os pitacos, tá? Vamos Tá fazer uma bem, explicação geral, depois eu. fechou, fechou. É... Bom, aí aqui eu criei, eu li e li a linha específica, né? Vamos indo pela ordem aqui para não se perder. Depois eu vim pro meu cadastrar patch, que foi o primeiro desafio que eu tive assim, porque é muita exceção. Eu acho que eu tive muita dificuldade nas exceções de, por exemplo, deixa eu puxar aqui, o do nome. Nome e sobrenome. Isso eu sofri muito para fazer, Tá. tive bastante dificuldade. O nome completo aqui eu acabei usando um regex, acho que vai dar pra ver, para não usar caracteres especiais, então isso até que foi de boa. Bom, enfim, vamos mostrando. Se Tá. tu quiser falar alguma coisa já desse início, porque eu acho que é bastante coisa, né? Tá, pode ser. Então, é, sobre a parte de estruturação e organização dos teus pacotes, né? Já para puxar o gancho dali, Uhum. eu acho que tá uma visão bem estruturada. Eu acho que tu conseguiu separar cada pacote com a sua responsabilidade. Então, pelo que eu estou vendo ali, tem os exceptions, que é onde tu fez alguma definição de exceção personalizada, Eu provavelmente. acho que eu acabei até tirando essa exceção ontem, mexendo. Eu, eu acho que eu Tu não não, lembro se eu. mas daí o que que tu fez com as exceções? Porque eu já Não, vi que então. na tua classe file repository que está aberta ali, né? Sim, aqui. Então, pode abrir ela ali para mim? Tá. File delete e file repository. Aqui. Isso. Sobe um pouquinho. Ah, tu tá lançando um runtime exception. Isso, Tá, isso. Eu entendi. tinha criado uma exceção ontem, na versão antiga do código. Não sei se eu cheguei a atualizar. Acho que cheguei a atualizar sim. Mas, basicamente, eu tava com uma exceção que não. Só servia para um caso. Então eu acabei tirando ela, consegui readaptar e deixar mais organizado, sabe? Tá, é porque tá muito pequenininho os pacotes aqui pra mim, a Ah, lateral, beleza. daí eu achei que. Não, não, eu não tô mais com exceção. Eu vou até abrir meu Git aqui pra ver como é que É, tá lá. eu não vi o teu código, mas é porque tá muito pequenininho o canto esquerdo, daí eu tô. Ó, mas só, eu vou falando aqui, né? Só pelo que eu vi aqui, eu acho que tu estruturou legal. Aham, Tu tirou o exception agora, tudo bem. tirei agora. Mas a princípio tem o main, que é o ponto de entrada do programa, né? Tem o model, que tu provavelmente usou para representação dos dados. Perfeito. Tu fez o repository, que é a parte de persistência, né? Que, que utiliza o arquivo, no caso. Uhum. É isso que tá Isso, ali? É, isso, né? isso, isso foi a ideia. Exato. Tá. E a parte de services, tu concentrou a regra de negócio. É o que tá aqui no Git, pelo menos. Isso.
e os úteis, que é a utilitária. Provavelmente tu tem algumas classes de validação ali dentro. Exato, exato. É basicamente isso. Eu acho que foi isso que deu uma salvada no meu código, porque ele estava bem, bem bagunçado antes. Tanto que É, essa classe exceção que eu tinha feito um teste no início, eu estava testando muita coisa que eu tinha aprendido, porque eu nunca tinha botado em prática. Então, eu estava testando, vou tentar criar uma exceção para fazer isso. E no fim era só tá. uma exceção que repetia outra e não fazia nada, sabe? Foi por isso que acabou tendo Sim. esse probleminha da exceção, entendeu? É... Beleza, não tem problema. Para esse desafio não teria tanto assim realmente a importância de tu criar uma exceção, porque são não indiferente, tá? Criando ou não criando, daria para usar de boa, assim. Show, show. Não, então, basicamente a exceção só chamava um runtime e não fazia mais nada além disso. E tava deixando o meu código mais difícil de entender, sabe? Com ela ali, entendeu? Então, eu falei com o carro, ele falou, tira isso aqui, tu não tá usando isso aqui pra nada, tá só de enfeite ali. Então eu acabei Tá. tirando aquilo ali pra facilitar. Mais alguma coisa pra pontuar? Ou seguimos? Cara, se eu parar para pontuar agora, por exemplo, essa classe de arquivo, quer que eu pontue ela Claro, agora? claro, com certeza. Tá, beleza. Eu vi que tu tem mais para baixo ali, tu tem um file pet, né? Deixa eu entrar nela aqui. Ah, Save pet file, isso, save beleza. pet file. Tá, eu acho que essa classe, se eu fosse analisar mesmo, fazendo um code review, eu acho que ela vai ser um gargalo para ti futuramente. Isso porque todos os métodos que tu tem dentro dessa classe, primeiro ponto, tu cravou o caminho do arquivo, né? Tá, E dos diretórios. Então, na minha máquina, eu não iria conseguir rodar esse teu desafio. sim. Então, é o famoso código que só funciona No na local. máquina do desenvolvedor, só funciona local. Então, sobe no primeiro método lá no create file, só para eu te explicar. Tá. Eu acho que essa classe file repository, ela deveria ser um file utils, deveria ser um utilitário do teu programa, do teu desafio. E esses métodos serviriam para outras coisas também. Então, todos os métodos seriam algo bem genérico. Então, no teu create file, eu, Matheus, passaria por parâmetro o caminho do arquivo e o nome do arquivo, junto com um vetor de perguntas. Ou seja, esse teu create file tu vai poder usar para outras situações sem ser o desafio, entendesse? Entendi, entendi. Aí tu não cravaria aí as situações. Tu iria cravar para quem chamar o método createFile. Eu vou criar um arquivo, beleza. Quais os parâmetros eu tenho para criar um arquivo? Então, tu desacopla toda essa lógica que tu colocou exclusivo do teu desafio por parâmetro. Então, tu tira daí, todo mundo vai poder usar o files útil da maneira que achar melhor. Bem como o read file. Tu fez a mesma coisa, tu cravou o Uhum. pacote ali. Então, também poderia passar via parâmetro para o método readFile o local do arquivo. Tá, Beleza. beleza. Então, todos esses métodos eu transformaria eles em genéricos. E o último é o que mais me pegou, que é Save que file. é o save patch file. Por quê? Tu está criando uma dependência enorme de uma classe que deveria ser utilitária com um objeto específico do tipo patch, ou seja, uma está dependendo da outra para funcionar. É, é, só te cortando rapidinho, Aham. essa classe, se eu não me engano, ela é só para salvar o patch quando o usuário cria o cadastro, entendeu? Sim, sim. Então, eu só uso ela nesse sentido, mas eu sei também que outra coisa que tem no meu código, por exemplo, é que quando eu vou deletar. Bom, a gente vai chegar nisso depois, mas eu acabo repetindo. Não ficou muito genérico, tipo, não tá reutilizável, sabe? Isso é um problema que Sim. eu enxergo nitidamente no meu código, que eu repito muita coisa, sabe? Porque qual que é a ideia, né? Tu poderia ter um pacote externo a esse teu projeto, um pacote de bibliotecas tuas, uma Uhum. lib, por exemplo, e essa classe file repository se transformar em file utils para tu poder usar essa classe em tudo quanto é desafio, entendeu? Claro, E claro. daí tu cravar um objeto pet, tu cria uma dependência a esse desafio único. Uhum. Daí, digamos que a gente vai incrementar o desafio e colocar para salvar o dono do pet agora.
Fazer um cadastrinho do dono do pet. O que tu faria? Seguindo a tua lógica, eu imagino que tu Criaria uma nova coisa. criaria um save dono file, por exemplo. Save dono pet. Entendesse? Essa classe vai ficando extensa, vai ficando enorme. E tu conseguindo abstrair e tornar ela genérica, qual que seria a ideia aqui, né? Só para já passar para o pessoal. O pet, abre a tua classe pet, que está dentro do model. Só para eu analisar. Aqui. Beleza, ó. Tu criou os atributos e criou os gets e sets, basicamente. Isso. Aí, tá, essa forma que tu montou, a gente chama ela de modelo anêmico, que é o quê? Só as variáveis, os gets e os sets e mais nada. Mas pelo que eu vi, tu fez uma validação no método setPetName, tu colocou aí, achei excelente. Tá? Mas o que acontece? Existe um princípio que a gente chama de Single Responsibility Principle. O que isso significa? A classe pet, que é essa aí, que é um modelo, ela é uma entidade de domínio. Então, a cada instância que tu faz dessa classe pet, ou seja, tu vai criar ela, tu vai dar um new nela, tu tem um ciclo de vida associado. Todo o estado dela e a persistência dela. Então, ao encapsular a lógica de persistência dentro da sua própria classe, a gente garante que qualquer alteração no objeto seja refletida diretamente na sua forma persistida, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tu poderia, em vez de perguntar para o teu gerenciador de arquivo, que é o teu file repository, como tu salvar o pet, tu simplesmente vai dizer ao teu objeto, salve-se, porque ele já vai saber salvar. Ou seja, o método eu ia falar salvação, mas o método de salvar o pet poderia estar dentro dessa classe pet e ele se auto-salvar, entendesse? Sim. Daí tu tira do modelo anêmico para um modelo que realmente se torna viável, porque ele sabe se salvar ali dentro, usando a tua classe utilitária. Eu faria assim, né? Nem eu pensei, pô. Que isso. Isso, então. Eu faria desse formato. Então, em vez de ter só os gets e sets, o que eu teria ali? Eu teria outros dados desse desafio. Por exemplo, um método generate file name. Porque ali tu já tem o nome do pet, tu já tem tudo aí dentro dessa classe. Faz sentido. Eu criaria um save to file ali, para salvar o arquivo. E eu criaria o load pets aí dentro também, usando a tua classe utilitária. Então, tudo já vai estar vinculado naquele objeto do pet e tu vai trabalhar fácil, porque daí tu só vai pegar o teu objeto, ponto, save. Ele já iria salvar e saber como se comportar, entendeu? Legal. Mas, é claro, cada um que vai pegar o código vai fazer de uma maneira diferente, óbvio, né? Porque a gente está falando de programação. Eu usaria esse princípio, tá? Que a gente chama de princípio Tell, don't ask, que é basicamente isso. Em vez de o teu gerenciador, né, tu perguntar para ele onde salvar, o teu próprio objeto consegue se salvar sozinho. Eu faria isso. Interessante. E agora que tu abriu essa classe aí, eu já vou comentar também. Eu vi que tu colocou elas como package private, na verdade é default, né, que a gente chama default. Ah, sim. Por quê? É a minha pergunta. eu também não sei porquê. Sendo bem sincero. Eu fui criando no feeling ali mesmo, sabe? Tipo, imagino eu que deveria ser privada, né? Agora eu te peguei, né? Isso aí, eu acho que foi o segundo vídeo que eu vi de vocês, que o Carrilho te explica, explica sobre encapsulamento. Né? Sim. O encapsulamento é a forma de tu proteger os teus atributos de uma classe. Sim. E aí tu criou eles como default package, que é basicamente igual a protected, só que as classes que estendem ao pet vão poder acessar. Né? O protected, tu tem acesso ao mesmo pacote, né? Sim. Tudo que está no mesmo pacote, tu consegue acessar essas variáveis. E tu criou tudo como protected, basicamente, como default, né? Sim. Eu colocaria tudo como privado para usar o encapsulamento padrão. E eu poderia até criar um construtor nesta classe, que o construtor que tu está usando é o default também, ele não aparece na classe porque ele é invisível, né?
Sim. eu criaria um construtor que já passaria os atributos para ele, tipo o nome, o tipo, o gênero, o address, já passaria, eu já montaria o pet construído via construtor, e dentro do construtor eu já poderia fazer assim, ó, se o pet name for vazio, is empty, eu já colocaria aquela constante de não informado que tem no desafio. Aham. Lembra disso que tem Sim, no sim, desafio lá? Se o cara não digitou o nome do pet, pode botar como não informado. sim. Ou se ele não colocou o endereço, colocar como não informado. Então, no próprio construtor eu já faria isso. Tu já facilita, né? Já mata esse processo. Isso, porque daí o que ficaria o desafio? Eu coletar as informações do pet, Sim. instanciar ele já criando com essas informações. Se ele passou o nome, se ele passou o endereço, eu colocaria como não informado, se ele não passou, Aham. e já mandaria salvar. Nossa, ficaria, tipo, perfeito para mim. Aham. Vou até pontuar isso aqui que eu acabei deixando pra fazer o não informado depois e acabei não fazendo, tá? Então a gente não vai encontrar no Tá. meu código a Isso, constante do não informado. tá, beleza. Mas É, é mais ou menos essa linha que eu claro, imagino, não, tá? eu entendi e na minha cabeça faz muito sentido, facilita muito na hora, porque tu não tem que ficar de repente testando um por um se tem alguma coisa, se não tem e tal. Que provavelmente seria o que eu iria fazer, né? Tipo, eu iria mandar o usuário digitar e ver o que ia dar, e aí depois que eu ia lidar com isso, entendeu? Beleza. Bom, acho que vamos seguir aqui, pode ser? Pode seguir, Tá. vamos lá. Bom, voltando pro meu menu principal aqui, ele tem a classe cadastrar pet, que como eu falei foi onde eu comecei a ter os probleminhas. E aqui basicamente eu vou e uso o read specify line file, no caso leio as linhas do formulário e vou printando uma por uma e vou setando ali com o set e mais o validador ali que eu criei algumas classes para logicamente poder validar se está de acordo com as Legal. exceções do desafio, tá? Então aqui eu vou ler a pergunta 1, né? Qual o nome e sobrenome? A gente viu ali já que o pet aqui está retornando se ele tiver nulo, ou se ele tiver com espaço, ou tiver vazio, ou se conter coisa, espaço em branco no caso, ou não tiver de A a Coisa Z, ruim. ele retorna que o pet deve ter um nome e sobrenome. Tá, legal. É, Legal que tu lançou uma exceção, ou seja, vai parar o fluxo para as próximas perguntas. Acho uhum, que isso é válido. uhum. Isso é uma coisa até que eu quero dar uma olhada, porque, por exemplo, eu tive dificuldade também para lidar com os loops, sabe? No sentido de, eu tô lidando com um loop aqui, e aí, pô, aí às vezes eu boto outro loop aqui, entendeu? Aí eu não sabia se eu botasse um break aqui, por exemplo, ia parar, se eu lançasse uma Ah, exceção, o que que ia acontecer, sabe? Isso é uma coisa que eu me liguei que eu tenho que testar mais a- também, né? Eu acho que é muito do cara ir testando também pra poder sim. entender o funcionamento, né? Logicamente. Tua ideia era criar um loopingzinho, porque se o cara errou a pergunta, para ele poder escrever de novo, né? Isso. Então, para cada pergunta, tu criou um looping. É, Provavelmente foi isso que tu fez, né? não, depois aqui no ler Deixa eu nome abrir válido, eu ela. acho que esse aqui o Carrilho me ajudou. Ele basicamente me instruiu a criar uma função recursiva. Então, Oh, legal. quando termina isso aqui, ele vai chamar o return e vai tentar ler de novo. Então, meio que é um looping ali, basicamente, né? Tá, legal. Uhum, Então, isso bem aqui legal. facilitou bastante, deixou meu código bem mais limpo, assim, sabe? Então, aqui ele vai tentar ler o nome, que já está um pouco filtrado do pet set name ali, Tá, e ele tenta retornar, e caso não dê certo, ele retorna de novo, né? Porque é a função recursiva, né? Ah, legal, gostei. Bom, Bem bacana. seguindo aqui, um dos requisitos do desafio era criar o enum pro gênero e pro tipo do cachorro, né? Sim. Então, isso também eu estava sofrendo um pouco para fazer, mas enfim, cheguei nesse resultado aqui que eu crio um while true, onde eu uso também um validador de número para ver se o usuário tá digitando um número válido, né? Se está digitando um número de 1 a 6, ou se está digitando, não está digitando letras, enfim.
Eu não sei agora, mas o scanner ele não tem um validador próprio dele? Dá um Ctrl espaço depois do input ponto ali do next line, na tua linha 26. 26, Ctrl espaço. Isso. Lá depois do input ponto. Tá. Depois do ponto dá um Ctrl espaço. Eu acho que ele Aqui. tem um next has int, É, has next int. Eu acho que ele cadê tem. has next int? Has Has next. next, porque Aqui. isso, então, Eu acho poderia que eu usar até esse uso. carinha. Aham, acho que tem uma parte do Acho. código que eu uso. É que ele vai ver, né? Se enquanto tiver um número inteiro, ele vai fazer tal coisa. Realmente, eu podia ter usado pra validar também. Eu chutei isso aí, tá? Não sabia Não, não, se mas ele é tinha, não. verdade. Eu acho que tem até outra parte do código que eu vou estudar um pouquinho pra ficar mais. Pra dar uma Tá. facilitada e eu acho que eu uso. Se eu não me engano, tem uma parte que eu uso. Mas Mas não ficou me lembro. legal, cara. É porque não tem como fugir disso que tu fez, de criar um while true para as perguntas, se tu queres repetir ela. Uhum. Se eu fosse fazer esse desafio, cara, errou uma pergunta, eu voltava o looping dava uma exceção, falava assim, cara, respondeu errado e se vira, começa do zero. Geralmente Entendi. os desafios o cara faz assim, né? Mas isso aí é bem interessante, porque daí tu envolve uma lógica adicional no teu, que é Aham. o looping e controle das perguntas, né? Não, Isso aí depois não tem como fugir. a gente vai testar e ficou bem legal, porque como tá tendo essa função de retornar, ele não tá voltando pro início, sabe? Isso ficou uma Sim, ficou coisa. muito legal. Isso Ficou ficou muito legal, bacana. sim. Ah, Show. bom, seguindo aqui, ele basicamente vai escolher um ou dois pra cachorro e um para cachorro e dois pra gato e vai setar e vai dar um break aqui nesse while true, né? E vai continuar chamando as perguntas. Novamente ele vai ler o gênero do animal aqui, vai ler a pergunta do gênero. É o mesmo princípio, acho que não tem por Sim. que voltar. Aqui também eu acho que ficou meio de qualquer jeito, vou ser meio honesto, porque como é o número da casa, ele vai validar se é um número, vai ter uma exceçãozinha aqui, se der algum erro, né? Mas é basicamente do pet address aqui, que eu chamo ele no pet, né? Então, Chamo ele no pet e o pet address tá o int house, o public string. Aqui tá vendo que eu coloquei já, né? tá público. Deixei Aham. público. Foi meio. Eu vi. Então, basicamente é isso que eu fiz aqui, né? Aí tu tem um probleminha, eu acho, pelo que Qual? eu tô olhando. Se por acaso dá uma exceção no número da casa, tu tá dando erro ao cadastrar o pet e tu tá continuando o fluxo do programa, né? Aham. Teoricamente, deveria lançar mais uma vez Mais ou uma fazer exceção. um while true também, alguma coisa assim, né? Eu só aviso que dá Porque erro, né? E ele só continua. avisa que dá erro e não faz nada. Então, Sim. esse teu tratamento Não serviu de nada. não serve de nada. Claro, claro. Não, realmente. É uma coisa pra. Que com certeza eu vou dar uma arrumada nisso aqui. Só um detalhe, todos esses momentos aqui eu tô salvando e tal, depois a gente vai compilar isso aí, beleza? Temos compilado isso aí. Show. Fechou, fechou. Aqui no Set City eu também não tratei. Só tratei com Next Line, tipo, não fiz nenhum tratamento específico. Deixei livre para o usuário digitar a cidade que ele quiser. Enfim, Sim. eu foquei mais na parte do nome e sobrenome ali, que era onde pedia mais as exceções, né? Propriamente. Bom, vindo para a idade eu Tá também legal. criei um validador para a idade, Ah, sim. que ela não podia ser. Essa parte da idade até ficou meio confuso no guia ali, porque aí o Carrilho tinha falado, tipo, para fazer uma validação, caso o usuário digitasse 9 meses, transformar em 0.x anos Dividir por 12 meses, eu e acho, dividir né? por 12 meses. Aí eu falei, pô, Carrilho, isso aqui vai me consumir um tempo assim que eu vou ter que quebrar a cabeça para fazer. E aí eu acabei deixando, tipo, pro usuário digitar 0.2 e Tá, vai ser isso, entendi. entendeu? Eu não fiz Então, tu, muita tu coisa. criou float, né? Eu Entendi. criei em float mesmo. Não fiz muita coisa aqui mesmo. Tá. Vamos voltar aqui. Você ia falar Mas alguma coisa? eu acho que toda essa parte de Criar. idade, de nome, como tu fez com o nome que tu colocou lá no set nome do próprio pet, eu acho que pensando aqui agora, né, como é que eu faria, eu acho, dentro do set pet age que tu criou para tratar a idade, eu usaria o teu validator utils lá Tudo dentro, dentro. né? Pode ser, não sei.
Não sei Uhum. te dizer, mas eu acho que eu trataria aí alguma coisa. Claro. Também teria que dar uma analisada. Porque daí ficou, o nome tu faz lá e a idade tu faz em outra classe, entendeu? Sim, sim. E daí tu também criou o validator úteis bem específico para isso, né? Então, explicando meu raciocínio um pouco, o nome foi a primeira coisa que eu fui fazer, sabe? Então, tipo, tá, o nome Sim, funcionou. E aí depois, o que que eu pensei? Cara, eu vou ter que usar o ler número válido em outras coisas, sabe? Tanto que eu sim. até uso ele no meu menu, se eu não... Ah, não é. Não, não uso no meu menu, não. Mas, não, não, acho que achei que eu usava. Deixa eu ver. Não, eu não uso ele. Mas enfim, Tu usa o menu eu uso o options. menu options. Eu achei que eu usava ele, mas eu acabo usando ele mais do que os outros. Então a minha ideia foi, pô, como é um número e eu Entendi. vou estar toda hora chamando o número alguma coisa, eu achei que fazia mais Perfeito. sentido criar uma função para ele separado, entendeu? Mas Perfeito. como no caso o idade ali não faz muito sentido, né? Faria mais sentido estar junto com o set age, né? Isso. Analisando contigo agora, pra mim faz mais sentido isso. Ah, bom, seguindo aqui, o peso também, mesmo padrão, né? Eu criei a coisa, validei aqui, ele dá um return. Aqui eu lanço uma exceçãozinha, caso dê. Aqui eu já dei uma diminuída no código, né? Eu acho que ficou mais fácil de. Esse aí ficou mais fácil e tu tem um tratamento de exceção E aqui eu usei certinha, o resnext, tá vendo? Eu usou o hasNext e tu fez o recursivo também lá embaixo, ó. fiz o recursivo. Então, ó, tu fez um input mismatch exception e o illegal argument exception, então tu fez um ou ali, se der um ou outro, Uhum. e tu tá fazendo recursivo, beleza? Agora tu fez diferente no idade, porque o idade tu Sim, usou um try-catch que tu não tratou, aqui dentro tu tratou. sim, sim. Ó, aqui não, o idade tu tratou, É o então idade agora eu não tratei. entendi É mais o o número, teu... o número que eu não tratei. No caso, o ler idade eu tratei, que eu fiz o mesmo princípio para o ler peso, usando o hasNext, né? Que aqui, bom, enquanto eu Sim, tiver isso aqui, enquanto tiver um número float, ele vai ler e vai ver se vai validar se é maior que zero ou menor que zero ou maior que 20, né? sim. Não, Mas no eu ler digo mais a parte do try-catch. Tu do concorda que tu try-catch, envolveu, tá, tu envolveu esse bloco aí num try-catch perfeito para tu tá, fazer a recursão, tá. certo? Sim, Entrada, digite um número. Ler idade válido. Sobe um pouquinho, só para eu tá, ver. tá. Eu acho que esse recursivo não ficou certo, Não ficou, ao né? meu entendimento. Porque teoricamente tu teria que perguntar de novo pro cara. Ah, tá, tu fez um next float ali. Beleza. Tá, não, ficou É, certo sim. então, Ficou certo era isso que sim. eu tava me referindo. Aqui eu usei next float e no ler número válido eu não usei o next int, entendeu? Que eu Tá. poderia ter usado, sabe? É, Sim. Eu só digo lá naquela classe que tu cadastra pet, vai lá no cadastra pet. aqui. Teoricamente ele nunca vai cair nesse É, cat aí. nunca vai cair. Porque Exato. internamente tu tratou o mesmo cat, pelo que eu tô vendo. Sim, eu tratei tudo antes. A não ser que esse cat se vire um exception, porque daí o exception engloba tudo, e qualquer outra exceção que dá lá dentro vai cair aí, Vai entendeu? cair. Qualquer outra diferente de legal arguments e input mismatch. Olha, vou ser bem sincero, provavelmente eu fiz funcionar os outros, sabe? Tipo, tava funcionando os Aham. outros, e aí eu fui modificando o código, tipo, fui diminuindo, porque eu tava tratando todas as exceções aqui, sabe? Sim, então, Então, provavelmente nem precisa desses eu, try cat que eu tu tava botou. tratando tudo antes. Aí. Eu tava tratando tudo, tipo, tudo aqui. Esse código tava mais bagunçado do que já tá. Então, eu vinha, tratava tudo antes e deixava isso aqui só como um, tipo, caso dê alguma cagada Sim, sim. assim, uma grande cagada, já vai ter aquela exceção pra eu entender o erro, entendeu? Cara, mas é bem comum, é bem comum. Tipo, eu trabalhei, sei lá, 11 anos numa empresa que tinha uma programadora lá que os erros dela, que nunca cometia erros. Depois a gente foi descobrir que não é que ela nunca cometia erros, é que ela criava um try-catch e não tratava, botava sem um try-catch vazio, entendeu? É muito comum a gente ver isso Engraçado, no dia cara. a dia. Engraçado. Pô, mas é que Tá, eu tava, mas tava beleza, testando entendi. muita coisa, então serviu muito pra aprender, sabe? Tipo, Sim. nossa, eu acho que o conhecimento que eu tirei fazendo isso aqui foi Não, foi absurdo, cara. Até Foi absurdo. usou. Pô, ficou bem A legal. gente vai chegar depois na parte da lista ali, porque eu nunca tinha usado lista, nunca tinha usado string nem nada ali. E, pô, sofri um pouquinho pra aprender, porque eu tava acostumado a ver videoaula, tipo, naquela mamata ali, bem dizer, né? Via videoaula, aí Sim. anotava, só que um conhecimento mais passivo, né? Não botava em prática aquilo.
E aí quando eu cheguei aqui, que eu, pô, tem prazo, tem não sei o que e tal, aí, pô, vai se virar, vai Mas tentar fazer tudo. beleza. Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar o quê? 4 horas, a gente É, vai já, ficar já, parando. já Vamos tá, lá. já tá grandinho. Basicamente aqui é a raça. É, aqui eu botei um input next line, aqui eu fiz diferente. Eu não sei dizer o Acho que porquê. tu só. É porque tu criou uma variávelzinha Criei que para... não precisaria. Tu podia botar o next line dentro ali da. pois é, dentro do coisa aqui seguiu o padrão, né? Enfim. No final eu seto o endereço aqui que eu peguei do address, injeto dentro do patch, né? Sim. Pra poder salvar. E aqui vem o save patch file. Que é o gargalo que eu achei. Que é o gargalo, exato. Ali tu podia pegar patch.save e tava tudo E tava feito. tudo pronto, claro. Isso. Bom, parte do cadastro eu acho que tá vista, né? Tu quer testar o menu? O que tu quer fazer? Ou tu quer ir pro próximo? Não, vamos pro próximo. Tá, Tô por ti, fechou. vamos pro próximo. Vamos analisar o código, depois a gente vê ele rodando. Beleza. Rodar menu busca aqui. No caso, eu chamei o buscar patch, que vai rodar meu menu busca, né? Buscar patch eu acabei botando várias coisas ali. No caso aqui, também começou os problemas, outros problemas que eu tive. Porque era pra ler por critério, né? Que é o que acaba pedindo. Então eu criei Isso era difícil mesmo. Isso aqui. Carrilho avacalhou. Isso aqui ele avacalhou. Vocês não têm noção do quanto que eu tô rindo aqui, velho. Bom, Carrilho avacalhou. eu acabei usando um array list aqui. Tá. Foi um array list. Junto com lista. ficou meio bagunçado, mas foi na tentativa e erro. O Carrilho tentando me dar uma ajuda porque eu não sabia mais o que fazer. Onde basicamente eu vou ler. Vou pedir para o usuário digitar se ele quer primeiro gato ou cachorro, que é a primeira validação que o Carrilho pede no desafio. E depois eu tenho que adicionar mais 2 validações caso o usuário queira fazer mais, tipo, por exemplo, ele vai primeiro escolher se ele quer gato ou cachorro, tá? E depois, se ele quiser mais critérios para filtrar os pets, ele vai colocar, no caso, 1 para nome, 2 não sei o que, 2 não sei o que, e 0 para nenhuma outra, tá? Bom, vou seguindo aqui pra gente poder tentar. Tem alguma ressalva? Duplicou ali, né? Não. É critério 1 e o segundo critério, beleza. Isso, dupliquei. Tô vendo no teu Git junto aqui. Certo. Aqui, no caso, pro cara escolher, o usuário escolher o tipo do... Se ele quer gato ou cachorro, né? Se ele quer retornar por gato ou cachorro. E aqui começou o BOzinho, né? Criar expressões lambda com strings, né? Que eu não tinha mais visto avançadinho isso. Um pouquinho. Eu não tinha visto isso. Então... Chat GPT comeu solto. Comeu um pouquinho. Sendo sincero, comeu um pouquinho. Mas o Carreiro ajudou bastante também e serviu pra eu aprender mesmo. Tipo, eu aprendi na marra ali como é que funciona, sabe? Então aqui eu verifico se tá... Eu já passo a validação do termo busca, porque depois, na hora do usuário, da gente verificar se o patch tá... No arquivo, cadastrado. Tá no arquivo, eu já deixo tudo em lower e deixo até o do arquivo em lower, depois a gente vai ver também, para comparar no contents ali se tá tudo ok, né? Se tá batendo as partes do arquivo, né? Bom, se caso tiver branco, blank, né? Tente digitar. E aqui ele puxa, em caso isso aqui passar, né? Ele tiver tudo ok, ele passa para o filtrar nome. E a lista filtrada também, que ele basicamente vai pegando a lista, filtra ela e vai filtrando cada vez mais. Vai meio que afunilando caso o usuário tenha digitado algum critério, né? Tipo, ele vai agindo meio que de acordo com o filtro, sabe? Sim. Então... Cara, aqui o Carrilho foi muito sacana. Meu Deus. foi sacana. Então... tem alguma coisa pra falar? Que eu fui sacando, já falaram. Não, cara, eu não. Na real, eu tenho que analisar muito com calma essa parte de filtro, porque é um filtro dentro do outro. Tu criou uma lista dentro da outra, então. Isso, a lista vai se consumindo, basicamente, né? Tipo, essa foi a ideia que eu cheguei no Carrilho.
Então, por exemplo, ele foi na opção 2, ele lê o número, ele quer filtrar por número, e aí ele escolhe se ele quer macho ou fêmea, retorna caso dê erro, e ele novamente pega a mesma lista e filtra de novo de acordo com a escolha do usuário ali, entendeu? Tipo, ele vai Filtra mais um pouquinho. E filtrar vai mais um pouquinho, filtrando. isso, vai indo nesse filtrar. Bom, aqui pela idade, e aqui eu acabei reutilizando algumas coisas do. Até que eu não usei o de idade, eu usei o de ler número válido. Ah, não, aqui é o da pesquisa. Não, mas aqui tipo, poderia ter usado o da idade. Já não serviu pra muita coisa a minha verificação lá de trás. Mas usei a do número. Aqui do float eu acabei usando só o do input next mesmo, não usei. A outra validação. A de buscar raça eu usei o mesmo princípio do nome. Vou botar o nome, vou botar para ele ser lower e vou tirar os espaços. O endereço é a mesma coisa. E aqui começa os filtros, de fato, sabe? Que basicamente eu Sim, pego ali. cada métodozinho faz um filtrinho pra ele. Exato, exato. Isso aqui facilitou bastante o processo, porque fazer isso aqui só com o puro ali mesmo ia dar uma dificuldade. E tanto que foi por isso que o Carrilho deu uma intervida nessa hora, assim, pra falar, pô, segue esse caminho aqui, dá uma estudada nisso aqui, usa o Sim, ChatGPT pra te ensinar mesmo, pra te pra te saber o que tu tá fazendo, né? Que eu acho que é o que é mais importante. Então aqui eu sem puxo o dúvida. nome buscado lá, que eu já filtrei ele pra ficar tudo minúsculo, e ele pesquisar com o contains dentro da minha lista, né? E Só bom, uma dúvida, só um ponto, ô, Tá. Roberto. oi. Quanto tempo você ficou para descobrir que existia um método chamado contains e quanto tempo você descobriu, Pô, você ficou para entender por que que o trem não estava filtrando sua lista, cara? pô, foi. Em minha defesa juntou a exaustão, tá? Em minha defesa juntou a exaustão. E aí tu só quer fazer funcionar, vai meio na força bruta e não acaba não pensando na solução, sabe? Isso foi uma das coisas Uma, que eu tô aprendendo com o Carrilho também a lidar com essas. uma coisa que eu falei com o Alberto, assim, acho que até o Matheus deve falar bastante com os alunos dele, é o seguinte, é uma frase que eu ouvi de um sênior, inclusive se ele estiver ouvindo, o nome dele é Rabelo, ele me falou uma frase uma vez que é dividir para conquistar. Então, Tá. Pô, sempre começar a fazer pedacinho por pedacinho. Entender, por exemplo, pô, uma coisa que eu ensinei o Alberto nesse negócio aqui é fazer debug. Que eu falei, cara, vamos debugar. Pô, olha isso aqui. O char, tal, é igual ao outro char? Você consegue. O que que é um char? Aí ele falou, não, mas é uma string. Eu falei, não, peraí. Uma string é o quê? Uma sequência de. Abre a documentação, dá uma lida no que é o content, perfeito. dá uma lida no que é o tal lá aqui. Você precisa entender exatamente o que aquela função está fazendo. E assim, uma coisa que eu percebi bastante no Alberto é que ele tava muito brute force. Pô, mas se eu tentar isso aqui, deixa eu rodar de novo, deixa eu rodar. Tá. Cara, pausa, vamos lá, Normal. devagarzinho. É uma coisa que você vai aprendendo quando você vai pegando experiência, né? Então, Sim, assim, sim. foi uma coisa bem. Foi engraçado ver, tipo assim, aquele pensamento e também ver que eu cometia muito isso, cara. Eu falei, não, mas eu vou fazer desse jeito, vai funcionar, vai funcionar. É legal, né? O cara vê isso aí, Cara, pá. você vê e fala, cara, eu errava igualzinho quando também era Aham, iniciante. Então, super normal, beleza? legal. Esse código que tu fez aí, cara, é o famoso código que se passou pelo testador e deu certo, a gente não mexe nunca mais na vida. Exatamente. Ah, vou refatorar depois. Não refatora, porque tu vai. Cara, vai ficar aí. Essa é a Vai realidade. quebrar se mexer. Porque assim, ó, ele tem várias possibilidades de dar um problema. Em tudo aí. Tá? Tipo, pet.get pet name. Se tá nulo ali, tu já toma um null pointer exception na cara, por exemplo. Uhum, Claro que não tá, porque a gente já sabe que foi tratado isso, né? sim. Mas existem, o que eu tô querendo dizer aqui, existem inúmeras possibilidades de dar falha aí, porque é muitas condições, é um método grande, é um método de filtragem, e se passou no nosso QA, no nosso teste, cara, vai embora e nunca mais mexe. E coloca um comentário assim, ó, mexeu, morreu. Pra tua equipe ninguém entrar e mexer. Deveria ser refatorado? Sim, né? Mas a gente fica, e agora, né? Vou mexer nisso aqui. Daí vai virando os legadão, né, o Carrilho? Daí vai. Não mexam com legadão, não, pessoal. É sério, traumatizante. Mas beleza, é isso aí, mano. Pode ir. Bom, acho que tu pegou uma visão geral, basicamente, do Peguei. que eu fiz, né? É porque acaba se aplicando. Aqui eu tenho uma função para formatar também. Isso aqui eu chamo só na hora de buscar. Então acho que depois a gente pode entrar nisso aqui. Mas isso aqui também o Carrilho me auxiliou a usar o string format, que também deixou bem mais Sim. bonito, deixou bem mais clean o código ali.
Então ele faz um for na lista e vai aumentando conforme vai passando, né? E vai printar bonitinho a lista, que é como a gente vê. Top. Acho que de rodar o menu da busca tá pronto. E aí pro excluir também, isso aqui foi bem legal fazer. Porque eu não sabia se eu ia ter que acessar o arquivo, se mudar e não sei o que. Até perguntei pro Carreiro, ele falou, te vira. Eu perguntei como é que tu faria isso. Ele falou, te vira, faz do jeito que tu achar melhor. Então, a minha ideia principal aqui foi o usuário colocar, no caso ele vai printar, ele exibe a lista de pets formatada, solicita a escolha do usuário, então, por exemplo, se o usuário botar 1, ele vai pegar o 1, né? No caso, aqui no meu caso seria o Alfredo, né? Sim. Ele vai tentar digitar e, enfim, vai E excluir, né? excluir. Vai encontrar, fazer a rotina. Basicamente, excluir. Vai fazer a rotina e vai excluir. Achei que eu tava no editar, na verdade. No editar eu sigo Não, basicamente tá o mesmo excluindo. princípio. Mas Sim. o excluir é isso, mas é no editar que eu queria falar. Era no editar que eu tava com dúvida. Que é assim. Eu basicamente. Minha lógica foi. Em vez de sobrescrever o arquivo, que eu também não fazia a menor ideia como fazer isso, eu pensei, tá, eu vou pegar o arquivo, vou ler se é o mesmo nome, mesma coisinha, direitinho, bonitinho, e vou criar um arquivo com o mesmo... Deleta aquele e cria um outro. Exato, basicamente é isso. Perfeito, cara. Eu faria isso aí também. Salvo as informações aqui, tudo eu pego aqui, eu criei o pet selecionado, e caso o usuário não mude o nome, fica o pet selecionado e nome atualizado. Tipo, mantém o nome, né, no caso. Ele pega o get name aqui do outro pet e mantém. Basicamente é isso, sabe? Perfeito. Aqui eu rodei basicamente em função disso, de ter o pet selecionado, caso o usuário mude, ou não mude, ele só pega o get e mantém pra ele mesmo, sabe? Show. Acho que ficou uma solução legal, assim, nesse quesito. E aqui Sim, basicamente reescrevo o arquivo, que eu já repeti de novo, né, também, que era isso, Sim. outra repetição. E é o mesmo código, que eu pego a hora, pego a data, igualzinho estava lá no início, que a gente fez que a gente estava dando aquele code review ali. Sim, tá vendo? Ó, se tu encapsula isso daí já lá no já objeto... chama uma vez só, né? Chama uma vez já só. chama uma vez só. Isso aí. Bom, e aqui é o formatar, que basicamente a gente mostrou ali, com string format. Também nunca tinha usado, usei a primeira vez aqui. E o excluir que segue o mesmo princípio ali. Basicamente do código é isso, se tiver alguma coisa mais pra pontuar. Não, cara, ó, em vista geral aqui, tá? Fazer uma análise geral. Eu achei que tu estruturou legal, eu achei que tu tem vários pontos positivos de Camel Case, Pascal Case, Lauer, nome de declaração de variável, fez tudo seguindo a risquinha ali, ficou legal. Tu declarou os métodos com o nome certo, que dá para entender o que o método faz. Tu usou enum, tu tratou exceção, pode ser que algumas ali ficou em off, mas tu tratou. Então tá cheio de boa prática aí, cheio mesmo, tá? Então é só dar os parabéns mesmo. Tudo que eu falei ali foi só para contribuir, obviamente, né? São algo construtivo. O que eu particularmente mudaria, mas agora vendo o teu buscar, talvez não mudaria. Deixar legadão mesmo. Tipo assim, ó, quando eu leio um desafio, eu sempre vou fazer da forma mais simples possível para depois ir modificando, incrementando, enfim, porque ninguém acerta de primeira, né? Por exemplo, o que eu faria só no início, se eu fosse fazer, eu não criaria classes para cada tipo de tratativa, tipo cadastrar pet, buscar pet, edit pet, excluir pet. Eu não criaria um objeto para isso, por exemplo. Instanciaria eu, Matheus. Mas depois que eu fui vendo, porque eu achei que tu tinha criado uma classe que só ia ter um método dentro, igual no cadastrar pet, por exemplo. Sim. Então eu acho que é mais um método do que uma classe. Eu faria meio que essa análise. Será que eu preciso de uma classe ou um método aqui dentro já me resolveria? De repente eu chamar alguns métodos aqui faria mais sentido do que chamar um só com tudo. Meio que isso. Isso, mas, cara, eu acho que pode ser que esteja bem moldado, porque depois que eu vi que, tipo, no buscar ali tu fez várias situações, várias tratativas, então se tu criar tudo método dentro dessa classe, pode ser que piore mais do que
que É ajude, uma né? questão de avaliar mesmo, né? O que, que seria mais É, interessante. uma questão de É, avaliar, assim. cara, eu acho que com certeza eu aprendi muito fazendo. Tipo, tem muita coisinha aqui que eu acho que o que eu vejo mesmo é que dá pra melhorar, Sim. até de tratativa também. Mas, pô, A própria parte de scanner, por exemplo, tu poderia instanciar o scanner uma única é. vez e passar por parâmetro para tu não precisar ficar dando Toda hora new eu tô no criando um scan, novo, toda toda hora hora criando um novo. criando um Com o mesmo novo. nome, inclusive. Isso, essas jogadinhas assim, né? Daí de duplicação de código também. Mas fora isso, cara, tá bem legal. Bem legal Pô, mesmo, tá? brigadão, Matheus. Brigadão. Só vamos ver rodando, né? Ah, agora Faltou que, isso. Só para ver agora que se eu vou. funciona, porque Então, não o adianta você momento, mostrar o código e não funcionar nada, né? o Tá, momento QA que é a parte mais divertida. Ah, fora do Ah, Google Meet funciona. Ele vai soltar essa, você vai é, ver. pô. fora do Vamos beat ver isso aí funciona. funcionando. Vamos lá. Aqui o Carreiro tinha pedido no desafio para printar primeiro as perguntas, né? Tipo, fazer um testezão geral. E eu acabei deixando porque acho que é legal para ver que tá funcionando mesmo. No cadastrar aqui, bom, vai ler a read specify line. Se tu coloca só um nome, ele não vai. Se tu coloca número, não vai também. Ele tem que ser obrigatoriamente nome e sobrenome. Então, vamos criar o Rex Oliveira. Vamos ver, Oliveira. Qual o tipo? Aqui também só funciona número, então vamos botar gato. Vamos botar macho. Endereço da casa: 789, sei lá. Cidade Rio de Janeiro. Rua Avenida, só para fazer o teste aqui. Idade. As exceções também estão funcionando aqui, então 89 não vai funcionar, deve ser menor ou igual a 20, 78 também não vai funcionar. Vamos botar 14. Peso aproximado, mais de 60, se eu não me engano, ele não funciona, então 80 não vai funcionar, letra também não vai funcionar. Até porque é um pet, né? Não é um. Exato. Não é um humano. Pet imortal. Vamos botar 10 aqui. E raça, vamos botar um vira-lata. Vira-lata. Foi criado. ah, ele não deu aqui reload, mas se eu der aqui um reload from disk, ele vai aparecer. Legal. Só que aqui eu acho que se eu for listar, ele não vai aparecer. Isso é um problema. Eu teria que parar o meu código e iniciar. Deixa eu até confirmar isso. Ah, porque ele não carrega os arquivos? Ele não carregou. Ele criou. Hum. Não, ele criou. Não, ele não Não, ele... criou. Não criou. não, É ele não outro trouxe. Rex. É outro Rex esse Tu aqui. gosta de Rex, né? É o Rex. Pois é, mas por que ele não listou, né? Não sei também. Foi um erro que eu Ah. não soube tratar. Mas se eu fechar o meu código aqui e chamar ele de novo, por fazer muito teste já eu sei que ele vai funcionar. Então vai aparecer, sabe? Que estranho. Não cheguei na conclusão disso, sabe? Bom, para listar aqui por Tá. coisa, vamos fazer o teste. Eu tenho 3 aqui, no caso o Alfredo, o Rex da Silva e o Rex Oliveira. Vamos listar. Todos, no caso, são 2 cachorros e todos são machos. E como aqui tem que sempre filtrar por cachorro ou gato, vai ter que ser por cachorro. Vamos testar por nome primeiro, que eu acho que é o mais legalzinho assim de mostrar, né? Por Sim. nome e não vou escolher nenhum critério, vai ser só nome. Vou botar só Alf de Alfredo aqui. E minúsculo, a gente vê que ele já acha. Então significa que o contains Legal. ali tá funcionando. E a mesma lógica se aplica ali pra raça e pro endereço. Tá? Então a gente pode testar aqui. Deixa eu botar 2, 1. Bota endereço. Agora o endereço eu não tenho certeza, mas eu acho que é pra funcionar. Vamos botar Aveni aqui. Aven. Ó, já não funcionou do endereço. Ó, É já que eu não passou no teste do QA. no meu teste ele não passou. Ó, eu vou te falar só uma coisa, Ah. Alberto, que o QA vai ser literalmente o seu maior inimigo quando você virar dev, tá? Já vou te avisando de uma vez, já prepara. Eu já Vai. entendi isso. Eu já entendi isso. Mas eu não sei. Bom, aqui é testar. Eu não sei se ele tá puxando por número de repente, o que ele tá comparando. Eu teria que fazer verificar para onde é que tá indo essa minha resposta aqui e como é que ela tá sendo chamada ali no coisa.
Eu já agora não usaria um brute force, que seria provavelmente o que eu iria fazer de primeira. Mas como o Carrilho me ensinou a É isso debugar aí. direitinho, a testar, pra Boa. ver onde é que tá indo as informações, facilita muito nessa hora da gente testar a mesma aplicação, né? É, Boa. bom, aqui o deletar, vamos tentar deletar para ver se está funcionando. E, enfim, deletar aqui. O usuário tem que digitar sim ou não. Show. Deletado com sucesso. Eu deletei o Rex do Oliveira, então deixa eu dar um reload from disk aqui. Foi deletado. Para alterar os dados, ó, tá vendo que ele não saiu daqui do objeto? Ele tá no cache ali, né? Teria que não saberia como resolver isso aqui, sendo sincero. Tipo, de cabeça não me veio uma solução. Mas talvez atualizar o for de repente, né? Tipo, porque é um forzinho que tá fazendo, printando isso aqui, né? Sim. Vamos tentar editar o Rex da Silva ali. Eu vou botar Rex da Silva Júnior. Botar mais um sobrenome. O endereço eu não vou mexer. A idade. Aqui também não tá funcionando as aplicações, então eu posso botar um pet com 90 anos, por exemplo. Tá. Ah, eu vi que tu não fez, né, as validações. Aqui eu acabei não fazendo validação. A mesma coisa, eu posso botar 150 quilos aqui Sim. e a raça eu posso, enfim, como é nome só. E daí nasceu o gato imortal. O gato imortal, o cachorro imortal. Então aqui, arquivo foi deletado e foi criado um novo, né? Eu até teria que ter apagado isso aqui que eu tava testando. Então já mudou aqui, Rex da Silva, nome completo. Enfim, manteve as informações, como isso aqui eu não mudei o gênero também, obviamente que não dá pra mudar. Mas a exceção não foi tratada, né, do peso e nem da idade. Bom, é isso. Do código rodando é isso que eu tenho pra apresentar, basicamente. Só Não. lembrando, só um ponto só mencionando rapidinho, eu não considerei também, tipo assim, quando eu considerei que daria um tempo hábil maior para fazer a parte 2 que seria mexer com o cadastro. Só que eu vi na prática que não dá esse tempo pelo nível de experiência. Então, tipo assim, acabei apelando. Graças a Deus eu botei como opcional ali, o extra ali. Foi. E assim, também teria uma lógica toda, acredito que mais avançada ainda do que isso que foi feito para mexer com o TXT, editar algumas regrinhas, por exemplo, ele vai ter problema com quebra de linha, enfim, não cabe eu falar isso agora, mas tipo assim, para mim, foi muito bem, assim, do meu ponto de vista, foi muito bem pelo prazo e pelo tempo de experiência. Porque eu falo hoje, com 1 mês e meio, eu não sei se eu faria igual ele fez, entendeu? Justo. E assim, hoje a gente vê também uma coisa que eu acho muito boa para os desenvolvedores, sobre a IA. Porque, igual ele falou, cara, teve muita vez que eu destravei por causa da IA. E na nossa época, assim, ô, Matheus, eu quando comecei, quando eu virei dev, não tinha IA. Foi uns 3 meses, 4 meses depois que eu entrei do meu primeiro emprego, eu fiz esse desafio lá também, e não tinha IA. Então, tipo assim, cara, era Stack Overflow, era noite sem dormir, foi bem mais pegado. Então, tipo assim, uma coisa que eu acho assim, a galera fala, use, mas use para poder aprender, entendeu? Não deixe que eles resolvam seus problemas sempre. Mas tente fazer assim, pô, tentar entender por que aquilo ali tá naquele lugar, entendeu? E do mais aí também parabenizar o Alberto aí também, beleza? Pô, Beleza. brigadão. Cara, eu assim, ó, eu acabei usando a IA pra algumas coisinhas assim, pra poder entender. Até pra, cara, com o intuito de aprendizado, eu acho muito válido. Porque às vezes tu tem uma dúvida que tu pesquisando normal tu não vai encontrar, tá ligado? Então, pô, como é que se eu aplicar isso usando, sei lá, lowercase nisso aqui, nesse string? Como que eu posso tratar? E às vezes não é nem pra, tipo, me dar a resposta. Eu quero aprender junto, entendeu? No sentido de qual é a melhor solução pra isso aqui funcionar, sabe? Então, eu acho que tu discutir com a IA foi uma coisa que me ajudou, de certa forma. Eu tentei usar o mínimo possível. É mais quando literalmente não tava fluindo mais. Eu já tava, tipo... Se eu ver que eu tava estressado já, que não tava andando, pô, vou dar uma pausa aqui, vou repensar. E às vezes tu volta pro computador e a ideia aparece. Então, eu acho que é muito disso também. Às vezes tu tá Momento eureka tentando. aparece. Exato. Ou tu tá, tipo, funcionou isso É também. isso Eu aí. tava deitado, dormindo, sei lá, no domingo, tinha descansando já, eu posso resolver aquilo daquela maneira, tá ligado? Então é muito de vir a solução, deixar fluir, né? E isso é o mais legal, né, cara? Que, pá, tu te sente um gênio quando isso acontece. Eu tô lá com um problema e fico. Não, não é possível, cara. Vou levantar, vou sair, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa do nada. Pum,
apareceu a solução para ti, tu te sente o melhor de todos. Aí tu Exato. para assim, nossa, meu Deus, eu preciso ser estudado. Eu cansava de falar isso quando eu tava no começo. Cara, como eu sou inteligente, eu preciso ser estudado. NASA me estude. Mas é bem legal. E, cara, sobre a IA, eu acho super válido também, mas é o que eu sempre falo, desde que tu questione a saída que ela te gera, né? Pode usar, cara. Eu não vou pedir para ti em 2025. Ah, não, tu vai lá no Stack Overflow, vai lá e fica fuçando até tu encontrar, vai buscar um livro, vai buscar aquilo. A IA tá ali para produtividade. Mas tudo que tu joga para ela, tu tem que ter o discernimento e o pensamento que, pô, eu vou olhar o que ela fez, eu vou estudar. Tá, ela colocou isso aqui, mas ela não me explicou por que ela usou esse to lowercase aqui. Vou questionar ela, tá, por que tem um lowercase? Ah, é isso. Daí tu entra na documentação e tu vê o método funcionando do lowercase e tu olha, caraca, que absurdo que esses caras fizeram, né? Então, é o questionar. Então, a IA não vai substituir os programadores. Ela vai substituir os programadores que não questionam a IA. Essa que é a parada, tá? E é isso, cara. Ô, Alberto, os parabéns pra ti, tá? Qual foi o tempo? Foi uma semaninha, um pouquinho, né? Não, eu acho que Mais ou deu menos. uma semana porque eu acabei começando na quinta mesmo. Pois é, Agora E ele cara, é acabei teve começando na também, absurdo. quinta. só uma coisa, tá? O Alberto, pra quem não sabe, é o editor de vídeo do meu canal, assim, é óbvio, acho que eu falei bastante isso. Mas ele também Sim, edita para outros canais e ele também pega thumbnail de outros canais. Então, tipo assim, não foi aquela vida tipo, só tô estudando, Não, não tá? foi só Então, tipo isso. assim, teve muito Foi. trabalho aí, e às vezes assim, pra quem não sabe, às vezes ele tem um prazo, por exemplo, recebi dia X, 2 dias, um dia eu tenho que entregar. Então, tipo assim, você acaba colocando energia com o trabalho e depois tem que sobrar energia ainda pra codar, então assim, não é tão cara, simples assim, né? absurdo, tá? Não, não é tão simples. E É, não é um desafio fácil, é um desafio que tem um monte de validaçãozinha, tá? Então, uma semana, caraca, meu, eu tô impressionado. Claro que também vou dar os parabéns aí pro Carrilho, que é um mentor, nossa, especial, né? É tipo um professor particular ali te ensinando, É, né? Pegando. isso aí eu não Então, posso negar, isso aí tem é o o mérito dele diferencial, também. né, cara? Pô, imagina. Matheus, eu queria só fazer uma pergunta assim. Se você pudesse elencar 3 conselhos para o Alberto com base no que você viu, quais seriam? 3 conselhos assim que ele poderia melhorar, ou assim, você acha que ele poderia ter um direcionamento melhor? Se você fosse dar 3 conselhos com base nesse review. Cara, eu acho que ele já tem a lógica, ele já conhece. O primeiro conselho seria nunca parar de estudar mesmo. Nunca parar de estudar. O segundo conselho seria exercitar sempre, porque a programação é igual à matemática. Que tu não pode chegar e, vou decorar porque um certo tempo tu vai esquecer, cara. Ela atinge uma parte do teu cérebro que é diferente de andar de bicicleta, que tu nunca esquece. Quando tu aprende a andar de bicicleta e fica um tempão sem andar, tu vai conseguir andar de novo, entendeu? Ela atinge uma função cerebral diferente do que é a programação e do que é a matemática. Então, quanto mais tu exercitar, quanto mais tu treinar, melhor tu fica. E é assim que funciona. Então, se tu nunca parar de estudar, depois exercitar cada vez mais. E o último está muito ligado no questionário, né? Se questione, pense antes de fazer, de sair codando. E se tu tem um mentor, usufrua dele o máximo possível. Eu falo para os meus alunos também, cara, eu tô aqui, provavelmente vou passar 70%, nem isso do que eu posso passar para vocês, porque eu tenho 16 aulas, basicamente, 18 aulas. Mas aproveitem o máximo, me questionem o máximo possível, porque até eu ensinando vocês, eu aprendo muito. Então é uma troca, né? É uma troca de conhecimento, é uma troca de informação, e eu acho que esse é o fundamental. Até para uma empresa. Tu entrou numa empresa, claro que tu não vai pegar e sair questionando os caras por tudo sem tentar fazer. É muito diferente. Tu tem que fazer, tentar, não conseguir, daí eu vou questionar, e eu vou questionar com embasamento já. Eu vou questionar falando, olha, cara, eu tentei fazer isso aqui, não deu certo por conta disso, eu imagino, o que tu me sugere? Sabe? Não é simplesmente pegar, vou ficar perguntando tudo. Então, eu acho que é basicamente esses 3 conselhos que eu posso dar para quem está iniciando. E o que eu faria, né? Sensacional. Eu assino embaixo aí, assim, concordo 100%, 100%, 300% isso aí. Muito próximo do que eu Outra indicaria coisa que também. eu queria perguntar pro Matheus, tu tem alguma sugestão? Comecei a ler mais documentação e coisa.
Te sugere algum livro tipo de orientação a objetos em Java, alguma coisa assim que tu, por ter um repertório mais acadêmico, considera tipo essencial assim, o aluno da... Tá, deixa eu ver. Cara, assim, ó. Primeiro, a documentação da linguagem é a tua maior aliada. É o que eu costumo dizer. Dentro do JDK, tu tem um source.zip ali dentro que tu pode extrair ele e analisar. Até a própria ideia já faz isso, né? Tu segura Ctrl no método, tu entra Sim, lá no sim. método e tu consegue analisar. Primeiro ponto, a documentação é a tua maior aliada. Sobre livros, daí eu vou fazer um jabazinho. Não que eu tenha um livro, eu tenho um livro, mas é para ensinar a programação básica. Daí eu uso até C para as pessoas, mas é direitos da universidade, eles compraram, então não tá público isso. Infelizmente não tá público. Mas eu tenho um videozinho especial lá no meu canal, agora já fazendo, Vai estar na que eu descrição. falo sobre. Eu coloco 14 ou 15 livros que eu recomendo para a galera em geral, assim. E não só de Java e orientação a objetos. Então, em várias fases ali do desenvolvimento, desde arquitetura de software, desde embarcados. Então, daria para o pessoal também dar uma olhada lá. E, cara, eu gosto muito de livros técnicos, tipo Use a Cabeça, sabe? Esses livros mais técnicos, assim, para tu ter a base. Então, eu te indicar um, eu sempre costumo dizer, às vezes o que eu gosto não é o que tu gosta. Eu sempre falo assim, bah, é difícil indicar livro, cara, é muito difícil. Mas, pá, eu tenho vários ali, daí depois tu Vou dar uma olhada, tenta vou dar uma olhada. dar uma olhada. Não é que eu vou, bah, o Matheus não vai falar livro. Não, é porque é muito particular, né? Tem um Então, eu vídeo coloquei também com isso, com muita opinião, assim. Vou até colocar, isso. vai colocar aqui junto também. Inclusive, Daí tá lá Matheus, todos os livros, mas o Use a Cabeça Java eu acho muito bom. Sei lá, eu tenho uma pilha de livro aqui que vai. Então, É, só ressaltando aqui, uma dificuldade que eu tive é porque eu vi muita teoria. Tipo, eu vi muita teoria, sabe? Isso até é uma coisa de se ver com o Carrilho, porque eu acho que talvez eu tivesse que ter alguns exercícios de orientação a objeto no meio do guia, sabe? Porque eu senti que eu cheguei ali no desafio, de certa forma, tá, é muita coisa que eu vi, por onde que eu começo, como é que eu vou estruturar isso aqui, sabe? Então, o meu interesse de buscar mais a orientação a objetos é pra eu saber melhor como estruturar o meu código mesmo, entendeu? Até pra, sim. de repente, esses erros que eu tô cometendo seriam resolvidos por uma simples revisão, sabe? Tipo, muito é disso também, acredito eu. Então, como eu fiz um overview geral de tudo, eu tava com muita informação na cabeça, eu às vezes não sabia passar pro papel, ou queria usar tal coisa, como as exceções ali que eu tentei usar e não cabia naquele caso, sabe? Então, é mais pra consolidar o conhecimento mesmo, sabe? Que eu quero buscar cada vez mais esse conhecimento da orientação a objetos, que é a base do Java, né? Bem dizer. o ponto que eu falo com você, que até o Matheus próprio falou, cara, quando você ensina, você aprende. Igual, por exemplo, tem alguns pontos que eu estava vendo se resolvendo, eu falei, cara, eu posso melhorar isso aqui, eu posso deixar mais claro isso aqui. Você está falando, por exemplo, pô, falta mesmo, a gente pode colocar mais, realmente, é um ponto que eu tentei colocar, nesse momento eu coloquei uma listinha com acho que com 15 exercícios que você resolveu também, Sim, sim. e coloquei esse, que é o primeiro boss mesmo, mas e os mini boss ao longo da dungeon, tá ligado? Faltou. Então, tipo assim, é É, uma coisa que a gente exatamente. pode trabalhar melhor, entendeu? Vamos focar mais nisso também, a gente vai corrigindo, entendeu? E assim, uma coisa que eu, antes de tudo aqui, já encerrando, eu queria muito agradecer vocês dois, porque eu acho assim, tem que ter coragem para se expor e colocar isso aqui. Cara, revisa aqui, esse vídeo vai para o YouTube, qualquer pessoa pode ver. Então, qualquer pessoa vai ver suas falhas, qualquer pessoa vai ver seus acertos, e para isso tem que ter coragem. E assim, há muitas pessoas que eu pego, eu falo assim, ah, mas eu tô com medo, mas eu tô com... Cara, é isso, você tem que se jogar. E assim, parabéns, Alberto, por ter resolvido o desafio e ter tido parabéns também pela coragem de vir aqui e falar, cara, eu aceito ser avaliado. Porque tem gente que vai falar, não, que vergonha, quer dizer que, cara, tá aqui. Eu anotei, só pra saberem, eu anotei 28 pontos dessa reunião. E olha só, tudo isso vai ser trabalhado, tudo vai ser aprendizado, e tudo isso é uma melhoria, um ciclo de melhoria. E quando você vê, você tá bom. Aqui a gente tem um foco, a gente tem um ponto A e vai chegar no ponto B. E nessa trajetória, assim, graças a Deus, a gente vai conhecendo pessoas igual o Matheus, que eu acabei me conhecendo nesse meio também, cara. Foi. Pô, cara, um cara foda, assim, vai ter, pô, o segundo convidado do canal, o primeiro foi o Galego aí, e cara, pô, eu tô muito feliz pela essa contribuição que você deu, com certeza vão ter próximos, com certeza vamos ter mais conteúdo ali para ser produzido, e cara, do fundo do meu coração, muitíssimo mesmo, obrigado por essa participação. Eu queria também que você divulgasse um pouquinho, para quem não sabe, o Matheus tem um canal, tá, do YouTube, que ele ensina Java, coisas adjacências a Java, muitos Desafio outros também assuntos. resolve, né?
Desafio de vaga, cara. Desafio de vaga de Lead Code do Google, por exemplo, que eu vi recentemente que lançou, não assisti ainda, mas tem ele resolvendo também. Desafio, acho que do PicPay foi o que você resolveu, não foi? Do Do PicPay? Itaú, não foi? Eu Itaú? fiz PicPay, Itaú, fiz alguns desafios aí. E eu pessoalmente falo, eu vi o vídeo dele de 2 horas sobre criando uma aplicaçãozinha com Spring Boot, que inclusive é uma parte final do meu guia, que eu até falo para a pessoa fazer e tudo mais, com base nos conhecimentos aprendidos. Eu acho que é a parte mais que você vai começar a estar pronto para um estágio, na minha visão. Mas tem também no canal do Matheus, eu assino embaixo, eu já divulguei, é muito bom. A didática é excelente. Se você assiste o Dev Magro para aprender Java, você tem que assistir o Matheus também, porque, cara, é um conteúdo muito bom. E, Matheus, esse espaço aí também se divulga, cara. Fala alguma coisa aí pra você também. Não, Fica tranquilo, cara, cara. só agradecer mesmo, cara, de coração aí pela participação, acho bem legal. Gostei demais, parabenizar de novo o Alberto por todo esse desafio, tá? E aquilo que eu falei, cara, não é porque eu tô falando aqui que vai ser uma verdade absoluta ou que vocês precisam seguir, né? Só foi um norte para vocês, até para falar pro pessoal que vai comentar o vídeo, pô, às vezes né? Sabe como é que tem as pessoas, Sempre né? tem. Sempre tem, né? Mas, então, eu tenho um canal já há um aninho e um pouco, que eu falo sobre tecnologia e Java no geral, né? Então, geralmente eu pego e recebo um desafio de vaga do pessoal que trabalha já nessas big techs, eles me enviam e eu tento resolver sem eu ler o desafio antes. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas é um risco que eu corro, né? De chegar lá e não conseguir. Tipo, do Google, eu achei que eu não iria conseguir, mas eu consegui. E de fato são pessoas que estão lá dentro das organizações que estão me enviando. Então isso também é bem, bem legal. Então toda terça-feira eu costumo lançar um desafio. Daí quinta e sexta tem vídeo também. Então é terça, quinta e sexta. Agora eu tô com um membro ativo. Daí quem quiser também, pretendo fazer alguma coisinha legal para os membros ali do canal. E, cara, é isso, cara. Eu tô aí à disposição, tá ligado? Outra hora a gente conversa mais sobre uns papos cabeça aí da área. Só agradecer. Não, Com vai vir certeza. muito conteúdo bom aí com essa parceria, com certeza. Legal. Alberto, quer deixar mais alguma consideração final? Pô, queria agradecer muito ao Matheus por aparecer aqui no canal. Pô, sem dúvida é fundamental, eu acho, conectar com pessoas que têm mais experiência com a gente, que, enfim, é o que eu busco no meu dia a dia, assim, tanto como desenvolvedor como pessoa, é estar com pessoas que pensam positivo, pensam pra frente e compactuam com o nosso pensamento, assim, de querer aprender, querer ser uma pessoa melhor. Então, só agradecer ao Matheus pela vinda ao nosso canal aqui, meu e do Carrilho, né? E é isso. Agradecer também ao Carrilho por ser meu mentor e vamos embora. Pô, fechando aqui então, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você curtiu, se você gostou, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva também, obviamente, no do Matheus aqui. O arroba tá ali na imagem, beleza, pessoal? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu acho que a lição que aprendi nesse vídeo aqui, principalmente, uma coisa que eu vi a gente tem em comum tem até a frase skin in the game, que é pele no jogo. Eu acho assim, é muito fácil a gente falar, mas chegar aqui, fazer o que o Alberto fez, fazer um review que o Matheus fez, e eu também, por exemplo, já fui entrevistado também ao vivo aqui, sem ensaio, sem ficar treinando, falar assim, vamos resolver o desafio no computador do lado, depois só Ctrl+V. Isso aí é fácil, pô. Agora vir aqui, botar a cara e falar, cara, faz. Poucos fazem. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, espero que vocês curtam o vídeo aí, e até a próxima. Vamos ficando por aqui, beleza? Valeu! Valeu. Valeu.